A Associação de Combate à Precariedade, Precários Inflexíveis, esteve reunida este fim de semana no Porto, um encontro que terminou com o compromisso claro de tomar todas as iniciativas formais e de rua para que se concretizem as propostas da Associação. A lei contra os falsos recibos verdes, assim como a instituição de um novo regime de contribuições para os trabalhadores independentes, são pontos centrais para um novo ciclo político. Está connosco em estúdio Adriano Campos, da Associação de Combate à Precariedade, os Precários Inflexíveis. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada por estar connosco. Quais são, então, as vossas prioridades, os temas centrais nesta altura para este novo Executivo? Bom, nós temos assinalado que, de facto, se abriu um novo ciclo em Portugal e é hora de olharmos para a realidade de centenas de milhares de pessoas. Pessoas que todos os dias lidam com a precariedade na sua vida, na forma como recebem o seu salário e como enfrentam as obrigações para com o Estado. E, portanto, nós neste fim de semana reunimos muitas pessoas desempregadas, precários, pessoas que têm pensado sobre estes assuntos. E achamos que é o momento de, em Portugal, termos um pacto, que é um pacto para acabar com a precariedade. E aí, com certeza, há várias questões que afetam as pessoas, desde logo a criação de emprego, todas as questões gerais da economia, mas nós achamos que há coisas simples, coisas que podem ser feitas desde já. Temos falado muito da questão dos falsos recibos verdes. Os falsos recibos verdes alastraram em Portugal nos últimos anos. Estamos a falar de centenas de milhares de trabalhadores que muitas das vezes são pagos pelos recibos verdes, ou seja, são tratados como trabalhadores independentes, mas na verdade cumprem um horário de trabalho, têm uma hierarquia e sabemos que esse vínculo é ilegal e ao mesmo tempo acarreta uma série de obrigações para esses trabalhadores. As pessoas são obrigadas a pagar mais contribuição para a Segurança Social, e muitas das vezes são enredadas em esquemas pouco claros de pagamentos à Segurança Social, desde logo aquilo que é uma das nossas propostas, que as pessoas que estão a recibos verdes possam descontar conforme aquilo que recebem no ano em que trabalharam. O que acontece neste momento é que muitas dessas pessoas, aliás, todas as pessoas que trabalham em recibos verdes, pagam consoante aquilo que descontaram no ano anterior, com aquilo que receberam, ou seja, as suas contribuições mensais. E nós sabemos que muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, essas contribuições não correspondem depois àquilo que elas vão receber no ano a seguir. E por isso é que nós temos tido, nos últimos anos, um enorme crescimento das dívidas à Segurança Social. Muitas das vezes. Mas não é fácil detectar os falsos recibos verdes? Há coisas que avançaram. Nós conseguimos levar à Assembleia da República uma lei contra a precariedade em 2013, que foi criada depois das grandes movimentações da geração Arrasca, do que se lixa Troika, de mobilizações de rua que chamaram a atenção para este problema. E a verdade é que nós conseguimos instituir um mecanismo mais rápido e que não ficava só a cargo do trabalhador avançar com o processo em tribunal. Mas a verdade é que é preciso avançar, nomeadamente no poder que se dá, por exemplo, à Autoridade para as Condições do Trabalho, que é o Instituto do Estado que tem a capacidade para fazer a fiscalização nesses casos, para que ele possa ter mais poderes para automaticamente, e é isso que nós achamos que há mecanismos para se poder alcançar esse objetivo, automaticamente as pessoas poderem ter um contrato de trabalho. Nós estamos a falar de muitas pessoas que, pela lei, pelas condições em que fazem o seu trabalho, deveriam ter um contrato de trabalho. E são pagas a falsos recibos verdes, o que faz com que tenham de pagar mais Segurança Social e tenham muito poucos direitos. Um trabalhador independente hoje, o subsídio de doença só chega ao 31º dia, o próprio subsídio de desemprego que foi prometido pelo governo anterior continua envolto em grandes dúvidas e, portanto, nós achamos que é a altura de olhar para a vida destas pessoas. Mas do programa do governo, do atual governo, vê abertura para essa medida que vocês querem implementar? Nós assinalamos que este governo, pela primeira vez, aliás, isso é uma novidade em Portugal, e por isso é que achamos que é, de facto, um novo ciclo político, pela primeira vez transpõe para o programa do governo abertura para mudar as questões dos recibos verdes. O que acontecia antigamente é que essas questões estavam nos programas eleitorais e depois nos programas de governo era mais difícil, não é? Era depois das eleições, era mais difícil.
Portanto, a vossa posição é, de certo modo, pressionar para que o Executivo cumpra aquilo que promete. Com certeza, e sobretudo nós acharmos que termos medidas sensatas, porque o que nós estamos a ver hoje em Portugal, seja nos falsos recibos verdes, seja nas empresas de trabalho temporário, seja nos contratos a prazo, estamos a falar de uma nova geração mais formada, mais escolarizada de sempre em Portugal. Pessoas que estão disponíveis para trabalhar e que, na maior parte das vezes, são confrontadas com este tipo de contratos e de precariedade laboral. O que faz com que o Estado muitas das vezes perca dinheiro. Nós estamos a falar, por exemplo, no caso da Segurança Social, dos falsos recibos verdes, de pessoas que muitas das vezes ficam descrentes da própria Segurança Social pública. E nós o que temos dito é que é preciso defender a Segurança Social. Mas para isso temos que oferecer e temos que ter as condições para que essas pessoas possam acreditar na Segurança Social, possam fazer os seus descontos e com isso tornar a Segurança Social mais sustentável do que é hoje e avançar no direito desses trabalhadores. Portanto, vocês veem maior abertura por parte deste Executivo do que o anterior Governo fez até aqui, mas revêem-se nas políticas para a criação do emprego do atual Executivo? Bom, há coisas que ainda não estão muito claras, né? Ainda nós ainda não sabemos muito bem como é que será o plano de investimento deste Governo, não sabemos ainda algumas questões relacionadas, por exemplo, com as empresas de trabalho temporário. Hoje, em Portugal, as empresas de trabalho temporário faturam anualmente cerca de 1.000 milhões de euros. Estamos a falar de empresas que fazem intermediação de trabalho para outras empresas. A única função que essas empresas cumprem é alocar trabalhadores e, portanto, não contribuem propriamente para um crescimento económico, não criam valor. E estamos a falar de 1.000 milhões que deixaram de estar direcionados para esses trabalhadores. Estamos a falar de uma transferência direta de salário e nós achamos que essas empresas têm que ser muito limitadas. Isso ainda não está bem claro no programa de governo. Agora, o que dizemos é que depois de 4 anos de autêntico massacre, de austeridade e daquilo que foram ataques, aliás, este ministro ficou conhecido entre os precários como um dos piores ministros da Segurança Social que Portugal já teve, pelas mais variadas razões, a começar, como eu lhe disse, pela questão, por exemplo, das dívidas à Segurança Social e por todas as medidas de cortes e de insensibilidade para as pessoas que precisam daquilo que é, muitas das vezes, o mínimo dos mínimos numa situação limite, que é a situação de desemprego. Sabemos que em Portugal a maioria das pessoas que estão desempregadas não tem acesso ao subsídio de desemprego. E constatamos e assinalamos que desta vez parece haver alguma vontade e nós achamos que isso é o resultado de uma mobilização e daquilo que é uma realidade que Portugal não pode ignorar mais e as pessoas não podem ignorar mais. Que é a Adriano Campos, muito obrigada por ter estado connosco. Uma boa semana. Muito obrigado.